Então, senhores, estamos iniciando as gravações do 10º episódio do podcast O Antípoda. Esse podcast que já nasceu unilateral e que nunca foi isento, onde a imparcialidade não vingou. Boa noite, oprimidos. Boa noite, meus amigos. Vocês fizeram ler aquele livro do Marx, olha o que deu, né? Então estamos começando mais um programa, nosso 10º programa, com as presenças ilustres de José Brito e o Elton Guedes. Boa noite, meu irmão. Tudo em paz por aí? Tudo tranquilo. Vamos começar falando um pouco de livro hoje, né? Então, pessoal, chegamos ao 10º episódio. Demorou um tempo, né? Devido à nossa inconstância. Porém, estamos aí, firmes e fortes. Como eu premeditei, né, no início desse nosso podcast, que a gente estava sempre postergando nossas obrigações aqui com os ouvintes, né? Perfeito. É uma falha terrível. É verdade. Pusilânime. Praticamente perdemos um de nossos participantes, Geraldo Adonis, sumiu. É verdade, né? Somos sujeitos pusilânimes. Inclusive Geraldo Adonis. Ele desistiu do projeto. Ele desistiu do projeto. Geraldo né, Adonis desistiu do projeto. Mas tá bom. Nem introdução tem ainda. Tomara que ele não desista da gente, né? Ah, é verdade. Tomara que ele não desista de nós. Do projeto ele pode desistir, porque não tem nem introdução ainda o projeto, né? Exato. Nem objetivos, né? Vou começar falando sobre o livro O Velho e o Mar, do autor americano Ernest Hemingway, o Hemingway, né? Esse livro ele traz uma lição assim de tem que ter assim alguns valores morais, né? Valores até que podem dizer que estão esquecidos atualmente. O valor da bravura, né? A persistência, assim, para quem estuda para concurso, eu acho que esse livro é uma boa indicação, porque a persistência de um homem atrás da sua alimentação, bem dizer. Ele era um senhor muito simples, né? Que vivia de pescar. E ele fazia de tudo para conseguir pescar o peixe. Ele passou o livro conta a história, não vou contar tudo, né? Também para ficar sem graça, mas ele passou 3 dias com 3 noites no mar, né? Ele pescou um peixe tão grande que não cabia na embarcação que ele estava. Aí ele amarrou o peixe da proa à polpa, né? Porque a proa é a parte dianteira do navio e a polpa é a parte traseira. Aí ele amarrou o peixe, né? Na lateral da embarcação. O peixe passou da polpa, inclusive. Aí eu não vou contar assim o desfecho, né? Mas é um livro que me marcou muito a bravura do velho, né? A simplicidade, a persistência principalmente. O que é que você acha, Wellington? Você leu também esse volume, né? Exato, André. Eu li esse livro, eu acho que eu contava uns 17 anos, 17, 18 anos, quando eu li. É uma história incrível, né? De persistência, como você falou, de perseverança, eu diria de resiliência, né? Eu recordo que, assim, como você bem contou, né? Ele fisga o peixe, né? Com anzol, sei lá, com equipamento, etc e tal. E o peixe começa a levá-lo para o alto mar, não é isso? Uhum, E nessa brincadeira ele passa os 3 dias e 3 noites a deriva tentando voltar e sem deixar escapar o peixe. É uma loucura. Eu lembro até que ele sofre várias sequelas, né? Tentando capturar e segurar esse peixe. E mesmo assim ele não desiste. É um livro muito bom, interessante. Eu recomendo aí a todos. Tem algumas curiosidades, né, com relação ao autor, né? Tubarões ele enfrenta. Tubarões. Quando ele praticamente consegue efetivamente dominar o peixe, Tem ele perde até as ferramentas dele, né, de embarcação. Ele perde o arpão, porque ele teve que usar o arpão, os tubarões que queriam comer o peixe, né, que ele fisgou. É uma história, assim, incrível. Exato. O peixe era um marlin, né, um merlin, ou espadar. Isso. Ou espadar. Eu li no ou espadar. Eu li no
ensino médio esse livro. Muito bom. Aí ele vai ganhar o prêmio Nobel, né? Depois da publicação dessa obra. Acho que a obra foi publicada em 52 e em 54 ele ganhou o prêmio. Aí a história dele é bem conturbada, né? Ele acaba até suicidando, né? Ele dizia que gostava de caçar porque queria matar animais para não se matar, né? Outra parte também, ele fazia muitas atividades rústicas. Gostava também de pescar. E uma coisa interessante que eu li sobre ele, que logo cedo, acho que com 10 anos, o pai dele deu de presente aí um fuzil, ó. É uma coisa assim que, no cara pensar isso no Brasil, né? Quase impossível. Um pai dá um fuzil de presente aos 10 anos de idade. Aí ele só podia tentar acertar o alvo com esse fuzil 3 vezes por dia, com balas verdadeiras, sabe? Interessante. Curiosa a história dele. Vale destacar, não sei se você já falou, né? Ele é um nascido em 1899 e, como você falou, cometeu suicídio em 1961. Era amante de Cuba, né? Ele adorava o país cubano. Outra curiosidade sobre ele é que ele participou da Primeira Guerra Mundial. Exato. O Começou outro dirigindo uma autor que ambulância. participou da Primeira Guerra Mundial foi J.R.R. Tolkien, não foi também? Que participou da Primeira Guerra Mundial. J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Exatamente. Grande filólogo, né? Grande filólogo. Interessante que o professor Olavo de Carvalho, em alguma coisa que eu pesquisei, o professor Olavo fala que não gosta da literatura, não gosta da literatura dele. Já o professor Rodrigo Gugel tece alguns elogios à obra dele, com destaque para Paris é uma Festa dele, elogiando bastante o livro. Sim, vamos falar sobre o livro que eu concluí, né? Que nós até comentamos no episódio passado. Pessoal, Vamos lá. eu concluí a leitura do livro Diário de Anne Frank, né? Não vou contar também o desfecho da história, a exemplo de André, porque senão muitos perderão o tesão em ler a obra. Mas o livro é interessante. E uma coisa que eu destaco, que até então não tinha ouvido falar nenhuma pessoa comentando sobre esse livro, sobre esse aspecto, é a relação conturbada que a Anne tem com a mãe, né? Incrível. Ela enfatiza muito isso. Era uma relação extremamente conturbada. Ela deixa claro que não gostava da mãe. Incrível, né? Você se recorda, André, dessa passagem? Não lembro, não. E só para situar o livro, sempre tem a guerra no meio, né? O livro, a história, o enredo, ele passa entre 1942 até 1944. Foram 2 anos e um pouquinho aí de reclusão, né? Até o desfecho. Ela ficou reclusa nos campos de concentração nazistas, não foi? Não foi isso no caso? Não, Jussi. Ela chegou aí ao campo de Não. concentração, mas passou poucos, acho que 2 meses, talvez, no máximo. Ah, ok. Entendi agora. Eu digo o diário dela que gerou o livro, né? Foi o pai que entregou, né? Foi o pai que... Na verdade, foi o seguinte. Uma das pessoas que ajudavam as famílias, as 2 famílias que estavam escondidas, né, junto com um dentista, depois que a polícia, os alemães invadiram o anexo secreto, o esconderijo deles, descobriram o esconderijo deles, reviraram tudo. Aí essas pessoas que ajudavam e que estavam lá no momento foram levadas até digamos assim, a delegacia. Lá foi constatado, uns foram presos e acho que 2, se eu não estou enganado, 2 pessoas que os ajudavam lá não foram presas, foram libertadas, né? Eram funcionárias e disseram que não sabiam da história. E ao voltarem ao esconderijo, chegaram lá, estava tudo bagunçado e encontraram o diário. Nisso, elas pegaram e esconderam, né? Passada a guerra, o pai da Anne Frank, sobreviveu e elas, segundo elas não leram o que tinha escrito ali, porém elas entregaram ao pai, né? Aí o pai dela leu tudo aquilo e etc, viu a vontade da Anne que ela queria ser jornalista, né? Ela dizia que queria ficar conhecida mundialmente, etc.
Tanto é que a intenção de escrever o diário dela já foi algo meio que premeditado, porque na época apareceu tipo uma campanha de alguém lá, ilustre da época, alguma mídia, um canal de comunicação, dizendo que quem pudesse escrever coisas, contando o que estava acontecendo para servir de documento para a posteridade. Aí ela fez isso. Tanto é que o diário, ela mesma fez algumas edições do diário, né? Ela escreveu a primeira vez, aí ela reescreveu e, salvo engano, ela reescreveu novamente. Ou seja, o próprio diário passou por 3 edições feitas por ela. Então o pai dela viu isso e publicou. Recentemente lançaram um livro que digamos assim, é tipo a edição completa do diário. Porque o pai dela, nessa edição mais famosa que nós conhecemos do diário, o pai dela omitiu algumas coisas. Eu andei pesquisando, diz o seguinte, que o pai tinha algumas coisas que ela falava mais de sexualidade, que ela adolescente, estava naquela história, na puberdade. O pai dela, para a época do lançamento do livro, o pai dela cortou essas coisas. O pai dela também tirou algumas coisas que ela falava a respeito, falava mal a respeito das pessoas que conviveram com ele lá no anexo, no cativeiro, digamos assim, ou no esconderijo. Então, esse livro que nós conhecemos e que eu li, esse que eu li, eu acho que ele é tipo a segunda revisão, digamos assim, feita pela Anne. Mas não é a versão completa mesmo, não. Então, a história foi essa. E o pai dela terminou criando uma fundação, e essa fundação existe até hoje, né? Acho que é Fundação Anne Frank, alguma coisa assim. Que tem de cunho social, ajuda as crianças, alguma coisa do tipo. E efetivamente quem publicou foi o que você falou, foi o pai dela. O pai dela que terminou publicando, tornando público, né? O diário. Eu lembro do detalhe aí da sexualidade, que foi cortado, né? Não foi publicado. Isso, não foi publicado. Tem um pequeno trecho. Ah, ok. Eu acho que ela já pensava É o livro mais marcante que você leu atualmente, no caso? Não, assim, não chega a ser o mais marcante, né? É um livro bom, mas eu diria que ele é bom, é um livro bom porque narra um fato histórico, você consegue ver mais ou menos a percepção dos judeus enquanto sendo perseguidos, né? Então essa impressão que ele passa é muito interessante. Mas assim, não vou dizer que o livro seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que não é o mais marcante, né? Não, porra, que livro, o livro marcou minha vida, não, longe disso. Eu diria até que em aspectos no tocante a ser chocante, a marcar mais, os bebês de Auschwitz me marcou mais. Conhecem os bebês de Auschwitz? Esse aí eu li já, bem comovente esse livro, muito comovente. Uma loucura, né? Porque diferente esse aqui, né, os bebês de Auschwitz, diferente do Diário de Anne, o Diário de Anne, ela conta a percepção dela enquanto quê? Enquanto reclusa, né? Enquanto pessoa se escondendo, né? Da perseguição alemã. Já os bebês de Auschwitz conta a história de mães, né, de bebês, digamos assim, mais especificamente de mães, né? De mulheres que estavam grávidas, enquanto estavam nos campos de concentração. Ou seja, então, porra, é uma loucura, né? Você vê ali a miséria humana, o que aqueles caras passaram, velho, que aquelas pessoas ali passaram. E no fim, né, nesse livro, Os Bebês de Auschwitz, os bebês, eles conseguem sobreviver, né, passar da guerra, após digamos assim, a vitória por parte dos aliados. E eles tem até vídeos, documentários que eles se reencontram no final. Então é um negócio fantástico, é extremamente comovente, né? Exato. Tem até mães que conseguiam sobreviver com o filho na barriga e sendo levada de um campo de concentração para outro, né? Porque era muito difícil você sobreviver durante essa caminhada, né? Entre aspas, porque ela era levada em vagões, né? Vagões superlotados, né? Você passava, você não comia, não bebia. Às vezes você ia dentro daqueles vagões que feitos para carregar animais, outros feitos para carregar pólvora, e eram colocadas essas pessoas lá. E esses bebês sobreviveram toda essa miséria, né?
Interessante, É né, André? interessante esse livro. É muito emocionante ele. Que nesses vagões aí que você falou, além da privação de alimentação, né, de água, a questão das necessidades fisiológicas, né? No livro deixa bem claro que eles faziam as necessidades Também. fisiológicas ali mesmo, e, ou seja, então Ali era mesmo, né? centenas de pessoas, sei lá, num cubículo, é, urinando, defecando, e que porra, tu é louco, velho. Totalmente insalubre, insalubre. Eles pisavam nos próprios dejetos, né? Isso, perfeito. Livro muito bom. Os Bebês de Auschwitz, de Wendy Holden. Aqui o livro. Vocês estão lendo alguma coisa ou não? Tô pesquisando ainda qual irei iniciar, sabe? Você me indicaria algum? Rapaz, indico. Don Quixote. São 2 Esse aí volumes. eu vou ter Essa, que postergar um pouco, sabe? essa minha edição são 2 volumes. E eu já li o volume 1 e retomei agora o volume 2. Incrível. Simplesmente incrível. Fantástico, fantástico. Mas, O livro, porra, uma comédia fantástica, entendeu? Com diálogos muito rebuscados, porém muito engraçados, muito hilários, entendeu? Porra. Don Quixote, Sancho Panza, seu fiel escudeiro, o cavalo Rocinante, a grande Dulcinea del Toboso, incrível, recomendo a todos. Livro de Miguel de Cervantes. Acho que o volume 2 foi lançado em 1615. 1615. podemos dizer que Cervantes é um autor burlesco? Porra, André, você me pegou. Burlesco, assim, no sentido de tipo comediante, é? Isso. Porra, pode-se dizer que sim, cara. O É. cara, o cara consegue fazer uma comédia inteligente, saca? Não é uma comédia boba, entendeu? O cara consegue a quantidade de citações, digamos assim, de escritores que ele faz e de eventos, Cara, eu não sei nem como descrever esse troço, velho. E essa edição que eu tenho, né, é com ilustrações de Gustavo Doré. Esse cara é muito conhecido nessa área de ilustrações. Ele não é da época, Gustavo Doré, eu acho que ele não é da época de Cervantes, mas ele é um cara muito antigo. E vamos olhar aqui rapidamente. Gustavo Doré. As ilustrações, cara, são outro show, viu? Outro destaque no livro. Gustavo Doré. Vamos olhar. Olha, tá vendo? Gustavo Doré, nascimento 1832, na França, ou seja, tipo 200 anos após, né? 200 anos, 2 séculos após o lançamento. Mas, cara, os traços dele, principalmente, André, para você que gosta de desenhos, de rabisco e etc e tal, você vai amar, cara. Olha aqui, ó a capa desse livro, ó. Isso aqui é uma ilustração dele, ó. Tá vendo? Massa, Do massa. Gustavo Doré. Cara, os rabiscos dele, tanto é tipo assim, As que ilustrações marca. são coloridas, são? Não, preto e Ou branco. não, né? É porque Preto e são branco. antigas. É, preto e branco. Porra. Escrevam um livro e deixem os seus nomes na história. Rapaz, esse livro é muito antigo, né? A edição 2 dele foi publicada em 1615. Mas a primeira eu acho que foi Centenário. 1500, 1500 e pouco. O final do século XVI, o primeiro volume. Centenário. Século XVI estavam sob domínio português, né? Olha aí, tá vendo? Século XVI. Ele é no fim do século XVI e início do século XVII. Totaliza 1.800 páginas, os 2 volumes. André, você Clássico. tá querendo... O episódio hoje, Pode o falar, André. episódio hoje vai ser só sobre falar sobre livros. Não, rapaz, tenha calma. Ok. Sim, André, você está querendo uma recomendação de livro em que natureza? Diz aí, tipo uma comédia, o que é? Pode ser uma Ficção? literatura. Literatura. Você já leu alguma coisa de Jorge Amado? É bom, cara, alguns livros. Mar Morto, de Jorge, Jorge Amado. Mar amor, Morto. pronto. Leia o Moby Beleza. Dick. A Baleia Rosa. E outro livro muito bom, cara, fantástico esse livro, Terras do Sem Fim, de Jorge Amado também. E pronto, Terras do Sem Fim, talvez eu até diria Também. que
ele agrega até mais do que Mar Morto. Terras do Sem Fim, Jorge Amado. Eu sei, enfim. Terras do Sem Fim, muito bom livro. E Mar Morto é massa. Mar Morto é um livro, digamos assim, é praticamente um conto erótico, saca? Aham. É um livro que envolve meio que, como é que chama? Adultério, né? É um pescador lá, é casado com a dona e a dona se envolve com um amigo do cara. Ou seja, então tem muitas Sempre tem cenas. putaria no livro de Jorge Amado. Sempre tem esse livro de Jorge Então Amado, putaria. É de lei. tem muitas cenas assim, eu estou dizendo cenas, né? Porque a gente queria durante a leitura, né? Aquela imagem. Tem muitas cenas picantes, por assim dizer. Até como você está falando, Terras de Sem Fim também tem adultério e tem algumas passagens picantes, por assim dizer. É marca registrada dele. Mas não começou isso com ele, não, né? Um dos primeiros autores a abordar a questão do adultério foi um autor francês, que ele escreveu Madame Bovary, né? Ele foi preso, cara, falando do adultério e também a mulher criticava, falava também da igreja, sabe? Dois pontos, assim, cruciais, assim, para chamar a atenção do livro foram esses. Ele chegou a ser preso, cara. Aí Era um depois o livro foi herege. O cara era um herege. Madame Bovary. Eu não li ainda, mas, porra, tá na relação para ler esse livro, cara. Todo mundo fala bem, um clássico, né? É um clássico. E esses dias eu adquiri esse livro aqui, mais pelo título do que, não sei, a expressividade da. O autor é Gustavo Guimarães. Versos Ressequidos. Retrato Poético da Seca. Eu gostei muito da ilustração. Ó, hoje eu estou ficcionado por ilustração. Ó como é interessante, né? Ó, aqui o que aparenta ser, digamos assim, um agricultor Patriarca. tipo. Exatamente. O patriarca, aquele agricultor típico do sertão nordestino, né? Com o que aparenta ser aqui uma cuia, né? Talvez com água. E aqui o seu filho, ó, Ambos ambos portando inchadas. a enxada. Isso é até interessante e está bem em ênfase diante de um acontecido que houve aí no estado de Goiás. Vocês viram de um relojoeiro quanto ao trabalho Eu infantil? Estão vi, Não, não. sabendo desse episódio? Sim, sim, eu sim. vi. Ou seja, esse livro, né, Cara, deixa até absurdo aqui. a ilustração, né, deixa até um pouco ou É. seja, o que não tem, né, o trabalho. Você não está sabendo, Jussi, o que houve? Sim, sim. Eu vi relatos disso aí. Até no rádios foi noticiado isso. Jussi, tá lendo alguma coisa no momento, Jussi? Não, tô desanimado pra tudo atualmente. 2020 pra mim são anos sombrios. Pandemia, tá um ano estranho, tá complicado esse ano. Tá um Mas a ano nada pandemia atinge animador. todos. Falar em pandemia, né? Meu sonho é saber quando deixaremos de usar a famigerada focinheira, né? Fosse. É horrível. Eu só É, uso para entrar no comércio. Não, eu também. Eu só agora o problema é que, por exemplo, por exemplo, no trabalho, no meu trabalho, eu tenho que usar porque tem pessoas que, além de ser lei, né? Porra, tem que usar. E tem muitas pessoas que acreditam na eficácia da máscara veementemente, né? Então, se você não usar, porra, até no condomínio onde eu moro, nas áreas comuns, você tem que usar também. Porém, quando eu não estou no comércio, como você falou, então quando não estou no trabalho, eu tiro, cara. Tô nem aí. Vou andar com cachorro, eu tiro, foda-se. Cara, me dá dor de Eu cabeça, também. velho, usar isso. Eu não aguento mais, não, velho. Eu não aguento mais, não. Acho que o cara tá mais sofrendo com o uso dessa máscara sou eu, cara. Juro a vocês. É terrível, é terrível. Eu fico sufocado. Wellington, na China foram lançadas aquelas máscaras tecnológicas, até com um mini ventilador interno e tal, bateria de longa duração, até para pessoas que se sentem sufocadas por ela ter um alívio e tal. Tem vários modelos lá dessas Máscaras máscaras. high-tech. É, high-tech, isso, gadgets. Alta Tem tecnologia. dessas máscaras lá com isso, com ventilação interna e tudo mais. Tem dessas.
O Wellington poderia tentar investir numa dessas para ver se achava um pouco mais confortável usar uma delas. Ia fazer sucesso aí nas ruas por onde passasse. Porra, é Olha aí, terrível, você né, gosta de cara? alta tecnologia, Wellington? Que máscara Chato demais. miserável. É meio sufocante mesmo. É mais outra coisa para o cara se preocupar, né? Quando sair de casa. E isso é Isso, por isso que eu isso. digo, estamos vivendo anos estranhos, anos sombrios, estranhos. Aí você fica sem perspectivas e vê melhores, assim, diante da situação atual, assim. Tá estranho o negócio. É. Tenta ser positivo, mas Eu complicado. acho que a primeira coisa que o senhor teve que portar ao sair de casa, eu acho que foi a chave, né? Depois da chave veio o documentos. Caramba, reflexão interessante, né? Essa aí, reflexão interessante. É, Será que. Vamos analisar. Antes da chave, teve alguma coisa? caramba. Rapaz. Acredito que ferramentas, né? De caça. Agora, É, Porque isso, isso é um arco, fato. flecha, Não, mas eu espada, fiquei. arco, flecha, faca. Eu creio que talvez fosse isso aí. Não só, tanto ferramenta como equipamento de proteção, saca? Espada, como você falou, espada, um isso, facão. isso, isso. Talvez, pronto, eu creio que talvez um É. dos primeiros tenha sido um tacape. É isso mesmo, Aham, correto. Tá correto. exato. Talvez tenha Isso. sido o tacape. É porque as primeiras habitações não tinham chave, Não né? tinha chave, é isso que eu pensei. Por isso que fui levado aqui. Quando você fez a analogia, eu já fui pensando aqui, pô, o que será que veio antes? Quando será que surgiu a chave? Tá aí É. uma curiosidade interessante, hein? Massa. Ouça nosso próximo podcast. Olha aí. Hein, ué? É, Ouça nosso próximo podcast. Não esse. não, então vamos deixar para o próximo, né? Então, primeiro veio a chave, depois veio os documentos, depois o celular e hoje a máscara. Eu lembro-me bem que tem um participante aqui do podcast que ele não participa com assiduidade, ele participa Ai, ai, de alguns ai. episódios, Luciano Azevedo, que Nascimento. ele tinha o péssimo hábito de andar sem dinheiro e Hum. sem documentos. Isso por sempre ter morado no interior, né? Assim até como você. Aí eu não lembro o que foi, cara, que uma vez eu sempre com a minha forma carinhosa, de falar, né, velho? Eu dei uma mijada nele, velho. Eu disse, meu irmão, velho, como é que tu sai de casa sem dinheiro, sem R$ 10, R$ 20 no bolso e sem seus documentos, velho? Se você for parado agora pela polícia, tu vai parar na delegacia, velho. Quem é você? Ah, eu sou Luciano Azevedo. Me prove, velho, que você é Luciano Azevedo. Puta que pariu. Eu não sei. Não sei se ele. Eu recordo que ele chegou a dizer pra mim que mudou esse comportamento dele. Mas, porra, documento você tem que andar com ele, porra. Tu tem que andar com teu documento de identidade, identificação. Quem é você, cara? Eu gostaria de fazer um adendo com relação a isso. Nesses tempos atuais, tudo movido a apps e coisas do tipo, já tem o CPF digital, CNH digital. Aí, por obrigatoriedade, você sair com um aparelho smartphone no bolso celular. Toda a sua documentação já se encontra ali. Atualmente, a carteira foi substituída, inclusive, até pelo smartphone, pelo celular, porque está tudo ali. Eu, inclusive, tenho um CPF digital, que está lá a minha CNH e está as informações do meu CPF. O RG ainda não foi liberado aqui no estado, o RG digital, mas brevemente ele será também. O título também? O título é o e-título. Isso, correto, é título. Título eletrônico também. O Brevemente, problema de a tudo isso, obrigatoriedade. Um aplicativo para cada um. além disso, né? O problema de tudo isso é a questão de quê? Da duração da bateria dos gadgets, né? Porque se a bateria acabar, tu ficou na Tem isso, onça, esse é né, velho? um grande problema. A bateria Esse é o acabou, tu problema que ficou na onça. enfrentamos. Não só isso, mas Tem aquelas isso pessoas também. ainda que nem sabem usar o celular, né? Tem as Exato, pessoas que não exato. sabem usar o celular, né? Também. Que é a Ainda questão tem. da. Que é a Os questão da. analfabetos tecnológicos. E tem a questão Como é que chama? Não sei o que da ela. inclusão digital, inclusão digital, né? Inclusão digital. A Isso. questão da inclusão Isso. Excluídos. digital. Tem uma Excluídos Exato. digitais. Nós ainda temos. segregação digital.
Nós ainda temos muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de ferramenta. Vê que curioso. Por falar nisso, eu estive em um tipo de comércio que praticamente está fadado ao fracasso, né? Eu acho que está nos últimos anos de vida. Eu estive numa gráfica, né? Aí, observem que curioso. Eu fui lá tirar um xerox lá, umas xerox para encadernar. Na verdade, não fui nem tirar xerox, porque eu imprimi em casa e fui lá, mandei encadernar. Aí, passa um pedaço, chega uma senhora, né? Aparentava ser até uma senhora, não de classe média, ou não, aparentava ser uma pessoa, ou então classe média alta. Não vamos dizer que era classe alta, não vamos dizer que era rica, não. Mas uma pessoa, né, bem vestida, bem asseada, uma dicção interessante, com a, uma cópia da fatura do cartão e com o cartão pedindo para o rapaz da gráfica acessar a internet e tirar a segunda via da fatura dela. Olhem que curioso. Aí quando ela saiu, ele me contou: rapaz, isso aqui, você acredita que eu tenho uns 30 clientes iguais a essa aí, que todos os meses eles vêm aqui para me tirar a segunda via da fatura, ou a primeira via porque o correio ou não entregou e etc e tal. Olhem só, velho, como é incrível um negócio desse. Porque não tem cabimento, velho. Hoje em dia, para a realidade de hoje, não tem mais cabimento. Eles mandam por e-mail, eles mandam o código de barra pelo SMS. Enfim, outra coisa, você não precisa da fatura digital para pagar, nem sacar o dinheiro. Você paga pelo próprio aplicativo do celular. Você entra no aplicativo do cartão de crédito, copia o código de barras, entra no aplicativo do seu banco, cola o código de barras e efetua o pagamento, ou seja, sem nada de papel. Mas para nós vermos como essa inclusão digital no Brasil ela ainda está longe de acontecer 100%. O que acontece, as pessoas de mais idade, que são as mais excluídas digitalmente, elas realmente as que mais enfrentam esse problema. O Elton não, o André, inclusive, acho que ele vai falar sobre isso agora. Essas pessoas de mais idade mesmo, que são as excluídas, não têm contato com a tecnologia. Eles precisavam de ter uma inclusão maior. É difícil elas aprenderem, sabe? Porque elas não tiveram contato assim quando eram mais jovens, sabe? Aí esses aparelhos eles são muito intuitivos, sabe? Você tem que ter uma lógica de como usar eles. Aí eu sinto que essas pessoas elas não aprenderam essa lógica. Porque ele não diz, clica aqui que vai te sair a fatura. Tá entendendo? Você tem que saber aonde é que você vai tirar essa fatura. Como é que você vai fazer? O copiar e colar, o Ctrl-C, o Ctrl-V. O que é isso para um idoso? Perfeito. Por exemplo, meu avô ele mexe no caixa eletrônico, sabe? Do banco. Só que ele tem dificuldades. Aí ele fez a seguinte reflexão. Ele chegou para mim e disse: olha, o banco era para disponibilizar. O banco era para disponibilizar um empregado só para ajudar a gente a mexer no caixa eletrônico. Aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Realmente para ele seria bom, né, para as pessoas que têm mais dificuldade, que já é septuagenário, né, octogenário, que tem essa dificuldade, né? Não é fácil para ele. E outra coisa, né? Vocês sabem, eu vi muito isso, eu lembro quando eu era mais jovem, aí em Jardim de Seridó, eu que sacava o dinheiro da minha avó, né? Minha avó nunca soube mexer Minha avó faleceu esses dias, com 90 anos, 91 anos, eu acho. 90 anos, que ela nasceu em 1929. Então, isso aí há 20 e poucos anos, e o boizinho, eu que ia sacar o dinheiro dela. E a gorjetão, né? Sempre tinha, cara, era uma maravilha. Sempre tinha, pô, era o melhor da história. A gorjetona. Aí o seguinte, aí eu ia sacar o dinheiro dela, né? Eu ia sacar o dinheiro dela, mas assim, não, enfim, né, para ilustrar isso aí, então eu ia sacar o dinheiro dela, porque não tinha essa figura aí dessa pessoa que você falou, né, de um funcionário para ajudá-la. E além disso, né, a questão do funcionário para ajudar possibilita muito a questão de fraude também, né, André? Tu já pensou? O cara tá ali, tá vendo a senha, tá não sei o quê, tá vendo tudo. Então, geralmente essa função, esse funcionário que o banco não disponibiliza, geralmente quem assume são netos, adolescentes, né, ávidos por gorjetas.
e que dificilmente irão burlar o sistema para tirar o dinheiro dos avós, né? Mas realmente eu ganhava uma boa grana nessa. Era certinho ali, velho. Não tinha pra onde correr. E o bom de tudo é que eu dava uma de gostoso, né? Eu dava uma de gostoso. Não, vó, não precisa, pelo amor de Deus, vó. Eu faço isso pela estima que eu tenho pela senhora. Logicamente que eu fazia pela estima, mas não vou mentir que a gorjetinha era um incentivo, né? Você dá vontade de ser o Madruga, né? Outra coisa, com relação a idosos serem excluídos digitalmente, com relação também até a aparelhos modernos de TV, até para assistir TV, se você, eu no caso faço a instalação desses equipamentos, se for instalar um aparelho para eles assistir os canais de modo digital e tal, com aquela interface lá toda tecnológica, eles se perdem e não conseguem usar. Nem isso eles conseguem usar, nem assistir TV de uma forma mais digital, mais tecnológica, eles não conseguem utilizar aquele equipamento, não. Jussi, eu já Aí é percebi, complicado também eu já com relação a percebi isso. que isso que você está falando é verdade, e outra, eles aprendem de forma mecânica. Ou seja, você tem que chegar para ele, tem que Isso, dizer, ó, o botão de ligar é esse aqui, né? Você liga aqui. Aí aqui você vai isso, aumentar, você vai mudar o canal. Aí, se por acaso, durante isso. ali aquela operação, se ele apertar em outro botão, que fuja daquele roteiro, Eles eles não não sabem conseguem mais voltar para o roteiro. isso. Exatamente, é. Eles são analógicos até com relação a VTV. Pensam analogicamente. Vejam só como é interessante. Eu lembro bem 2005, porque é difícil você conviver com uma tecnologia que não é da sua época. É o que André falou. Por exemplo, uma tecnologia que não surgiu no seu tempo. Olha, É difícil. tudo que nós utilizamos hoje, em boa parte, surgiu na nossa época. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Eu me refiro aos equipamentos tecnológicos. Eu lembro bem que em 2005 eu morava em Brasília. E naquela época, em 2005, estava começando a surgir vamos dizer assim, vamos chamar de smartphones, né? Tava começando a surgir. Uhum. E na época, um colega meu chegou com dois colegas meus. Chegaram, um pegou o celular, né? Ele pegou o celular aqui, deixa eu pegar aqui o controle aqui para me fazer idêntico o que eles fizeram. E coincidentemente a tecnologia usada foi essa aqui, ó. Ó, o que é isso aqui, né? Isso aqui é um infravermelho, né? Infravermelho. É. Isso. E Infrared. hoje em dia os nossos Infrared. celulares, eles têm Bluetooth, né? Eles têm Bluetooth, eles têm NFC, eles têm outras tecnologias aí, o próprio SMS. Naquela época, os celulares mais desenvolvidos, eles vinham com essa tecnologia, a tecnologia do infravermelho. Aí, quando eu cheguei próximo de um Para colega transferência meu, de dados. isso, quando eu cheguei próximo do colega meu, eles estavam o seguinte, eram dois colegas, eles estavam com os celulares nessa posição aqui, ó. Aí eu disse, o que é que vocês estão fazendo? Isso. O que é que vocês estão fazendo? Aí eles disseram, eu tô passando uma música desse celular para esse celular. Eu disse, como é, meu irmão? Ele disse assim, porra. Eu disse, porra, deixa de sacanagem, velho. Tu acha que eu sou idiota? Fala aí o que é que vocês estão fazendo, porra. Aí ele disse, sério, porra. E o nome disso aqui é infravermelho. Cara, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu disse, pô, vocês estão de sacanagem com minha cara, velho. Isso não é verdade. Juro a vocês. Isso em 2005. Em 2005. Eu já contava 19 anos à época. Ei, Wellington, para você ter uma ideia, por exemplo, um receptor digital de canais de TV, por exemplo, mesmo eles sabendo ler, naquela interface de menu tem o nome de todos os canais, mas eles não sabem localizar o canal, não sabem colocar no canal que eles querem, mesmo tendo todas as informações ali, eles se perdem. Eles só vão conseguir colocar em um canal se você falar o número, ó, é número tal, aí ele consegue. Interessante que mesmo eles sabendo ler aquelas informações, eles não conseguem interagir com elas. Esse é o grande problema das pessoas mais idosas. É a maior dificuldade que eles enfrentam. Eles não sabem interagir com a tecnologia, mesmo tendo aquelas informações que eles conseguem ler. É isso. E engraçado que, como o André falou, as tecnologias hoje, elas são intuitivas. Aí você pega um bebê de 1 ano, Isso. 12 meses de vida, você dá o celular ao bebê, velho, o bebê já consegue fazer algumas coisas de forma intuitiva. Como é que pode um troço desse, velho? Olha, eu não sei Já medo de nascem errar. pré-programados. Você pega um garoto de 3 anos de idade, ele já sabe acessar o YouTube, porra.
Tu dá o celular ao boy, o boy sozinho já vai lá, pega o YouTube e já vai pro YouTube. Como é que pode um negócio desse? Né? Parece que já sabe onde tá, né? Parece que os bebês de hoje eles já vêm programados, saca? Já vem com chip, né? No Vem cerebelo. com chip, no cerebelo. É incrível, né? Daqui a 3.000 anos, como estaremos com relação à tecnologia? Pessoal, eu acho que Pra onde acabamos isso de vai? gravar melhores episódios Vocês se empolgaram nos livros. e deixaram o José sozinho. Que é isso aí que você tá mostrando. Parafuso gigante. Esse é o meu amuleto da sorte, ó. Isso aqui Por quê? só divulgarei quando... Significado. Não posso divulgar agora. Se eu divulgar agora, eu terei que matar vocês, entendeu? Só posso divulgar isso aqui Nossa. posteriormente. Rapaz. Luciano iria gostar de ver esse parafuso gigante aí. Esse parafuso me acompanha desde Brasília. Desde a primeira vez que foi a Não, Brasília? Ele ia ficar segunda, todo segunda. empolgado vendo isso. A segunda. Ei, Wellington, isso aí é da base daquelas usinas, da base daqueles cataventos de energia eólica, não é não? Pai, Usam não sei, neles não ou sei. Não sei dizer. Foi um Achei achado, Guedes? parecido com o que eles colocam na... Não foi um achado, não. Isso aqui é um legado de um colega meu, de um ilustre colega. Entendeu? Aí ele conseguiu, aí passou para você. Exato, Entendi. ele conseguiu. galgou. Exato. O amuleto, Legal. o amuleto, que é esse aqui, né? Proporcionou a ele o que ele tanto desejava, né? Então, quando ele conseguiu, ele passou para mim. Então, quando eu conseguir, eu vou passar para alguém, entendeu? Eu lembrei do Senhor dos Anéis, né? Tolkien. Falar nisso, eu tenho até o Hobbit aqui, porra. Comprei e não li, tava todo empolgado. Pessoal, gostaria de informar aí pro pessoal da região do Seridó, do Rio Grande do Norte, como um todo, Paraíba, que o nosso amigo Jussier Dantas, Jussier Brito, está trabalhando agora com instalação de internet via satélite. Correto, Jussier? Isso. É um projeto do Facebook aí para áreas isoladas sem a conexão de banda larga. Aí eu fui selecionado para vender e instalar aqui na região, representar eles aqui na região. Acho que até 60 quilômetros eu consigo fazer instalações ou um pouco mais, vai depender de como o cliente vai querer e tal. Enfim, é um projeto de duas grandes empresas da área tecnológica. O primeiro todo mundo conhece, é o Facebook, a grande rede social, conhecido também como o Grande Irmão. Vamos analisar aquele filme clássico lá, tudo, enfim. E a outra é uma empresa de satélites, a Hispasat. As duas se uniram para esse projeto, no caso. A primeira é um Wi-Fi comunitário, que é para instalar em um local determinado lá para várias pessoas terem acesso e ter também o modo residencial, para quem quer ter só em sua residência e também para pessoas que tenham tipo comércios, áreas de lazer, se encaixa no Wi-Fi comunitário, que é uma rede lá que ele vai instalar para distribuir internet para os seus clientes, visitantes e tal, no caso. E também tem a opção residencial, só para quem quer ter na sua casa. O diferencial é que é ilimitado, entendeu? Não tem franquia, não. Essa é a vantagem da Wi-Fi Express, é o nome do projeto deles. Né? Enfim, é isso aí, no caso. Legal. Então, pessoal, quem tiver interesse aí, isso é bom para áreas remotas, né, Jussi? O público-alvo são áreas remotas, né? Sítios, chácaras, pousadas em locais mais isolados, Fazendas. que não tem uma boa conexão de internet, fazendas, pontos turísticos, povoados, vilas, enfim, é isso. Legal, Se vocês tiverem bacana. interesse, entrar Bacana em o contato projeto. comigo aí que providenciamos a instalação. Isso. E também quem quiser morar nesses locais isolados, quiser ter acesso à TV digital, só falar comigo também que eu vendo equipamentos para disponibilizar acesso à TV digital via satélite também, além da internet, é isso. O meu recado aí pro pessoal que eu deixo. Então, passado o jabá, né? Isso terá um custo, viu, Jussi?
Passado o jabá, senhores, então creio que chegamos ao fim de mais um episódio do podcast O Antípoda. O papo hoje foi descontraído, né? Falamos muito sobre livros. A intenção é essa, né? A intenção é essa. Nós fazemos esse programa aqui com a intenção de nos divertirmos e agregar alguma coisa para os nossos ouvintes, né? Então, foi um prazer mais uma vez. Foi um prazer mais uma vez enorme poder estar aqui com vocês. E estou com saudade dos senhores, viu? Queria que vocês viessem fazer-me uma visita. Vir até a minha casa. Eu já preparei o quarto, já comprei uma cama. Não tem ar-condicionado, mas tem um ventilador bacana, entendeu? Iremos, se Deus quiser. Antes de dezembro chegaremos aí. Iremos organizar isso. Beleza? Mais uma vez, antes de terminar o programa, eu queria deixar aqui um abraço ao grande entusiasta desse podcast, o nosso amigo Guga Matias. E também eu queria deixar um abraço a outros que acompanham também o nosso podcast, né? O Naninho, Fernando Santos da Fonseca, o Jaiminho, Dudu, Nerival e outros tantos, né? E para não perder a tradição, vamos deixar aqui algumas frases, né? Eu queria falar de três frases de três autores distintos, né? Que falaram a respeito do homem. Definições do homem. Platão, um bípede implume. Dostoiévski, um bípede ingrato. Milô Fernandes, um bípede inviável. Então, grande abraço para o Wellington e grande abraço para José. Forte abraço, André. Forte abraço, José. Ok, valeu aí, boa noite pra você.